Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, que está nos acompanhando nessa sexta-feira, mais uma live, Sextou com Deus. Quero já agradecer aqui primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e agradecer a cada um de vocês que fazem parte desse Sextou com Deus. As mensagens, as ligações, as orações que a gente tem recebido. Meu muito obrigado. O último vídeo chegou a quase 600 visualizações. Isso não tem palavras para agradecer o carinho de cada um. E está aqui com nós hoje nosso querido pastor Odair Filho. Muito obrigado por ter nos aceitado essa sexta-feira, né? Esse tema com um pouco difícil de muitas pessoas me dizem, como é difícil perdoar alguém, né? E essa pesquisa, até eu coloquei essa pesquisa no Face para dar algumas ideias. E a maioria das pessoas falou perdão. Eu confesso que eu pessoalmente eu falando de mim, para quem me conhece, a gente sabe o que a gente passou, e eu tenho um pouco de dificuldade, né, em perdoar, mas eu tive que perdoar, mas é difícil, é muito difícil. Então, meu muito obrigado. Quando veio essa mensagem para mim, disse, Anel, tu fala do perdão, eu disse, quem que eu vou falar? Com quem que eu vou poder contar para falar de perdão? Aí a gente sempre ora, sempre ora, a gente dobra o joelho e ora, mas meu Deus, quem? Aí veio você, veio o Odair. Então, amém. Muito obrigado mesmo de coração. Também quero agradecer ao nosso pastor Eduardo, presidente da Assembleia de Deus, quando a gente sempre faz alguma coisa, a gente pede para ele, e ele prontamente nos abençoa e disse, vai que eu estou contigo e estou orando. Então, muito obrigado. Pastor, quantos anos de casa, quantos anos de Garibaldi já? Vamos completar 20 anos. 20 anos. 20 anos no mês de agosto. 20 anos. É uma vida, né? É uma vida. Meus dois filhos, nascidos aqui, são garibaldenses. Garibaldenses. Esses são de casa já? De casa. E a caminhada da fé? Quanto tempo? Quantos anos já? Eu, graças a Deus, eu nasci e meus pais já estavam servindo ao Senhor e me apresentaram o caminho do Evangelho, a palavra de Cristo, e me decidi pelo batismo aos 18 anos de idade. Meus pais nunca me obrigaram, eles apenas me instruíam. Nós os acompanhamos sempre voluntariamente e, enfim, no tempo de Deus eu me batizei e estamos aí servindo ao Senhor já todos esses anos. Quantos anos, pastor? Pastoreando a igreja? Pastoreando a igreja, 12 anos. 12 anos, é um caminho também, né? 12 anos já, uma boa trajetória. E a gente aprende muito, né? Com os pais, pelo menos. Muito. É essencial, fundamental a influência dos pais, desde a criança bem nova, ela já precisa começar a ouvir o ensinamento do Evangelho, não é? Eu acho que se todo mundo lesse pelo menos um versículo por dia, que o senhor pode dizer assim, quanto que ajuda assim? Porque hoje é um pouco difícil, vamos dizer assim que é difícil. Às vezes a Bíblia está ali, mas sim, é difícil abrir e ler, né? Mas quem tem um propósito para ler assim, sabe, hoje eu quero ler isso, amanhã eu quero ler isso. Eu sei que tem, mas vamos explicar para os nossos amigos que estão ouvindo como que se faz para ler a Bíblia. Qual o caminho certo para a gente começar a ler a Bíblia, para poder entender um pouco da Bíblia? A Bíblia a gente começa a leitura a partir de Jesus, porque Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o tema é Jesus. É Jesus. Então nós lemos a Bíblia a partir de Jesus e o Antigo Testamento a partir de Jesus.
Então ele é o fio dourado que perspassa todas as Escrituras. Quando nós entendemos que o plano é salvação e que Jesus é o Salvador, e lemos a Bíblia com esses olhos, com esses óculos, então nós vamos compreender as partes mais difíceis das Escrituras. Não é? Há sempre pessoas que dizem assim: pastor, eu leio, mas não entendo. É porque ainda não leu ou não está lendo na perspectiva do propósito, do plano de salvação de Cristo, não é? Que está em todas as Escrituras. Esse é o propósito, apresentar o plano de Deus em Cristo, porque Deus nos gerou, o pecado nos degenerou, não é? Nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, e Cristo nos regenerou. Esse é o propósito das Escrituras. Importante falar também que na Bíblia você encontra tudo que você precisa, correto? Absolutamente tudo. Desde o deitar até o levantar, o que você precisar está na Bíblia. Está na Bíblia. Passando por alguma dificuldade, está ali o seu refúgio, está ali tudo que você precisa, consta na Bíblia. A palavra de Deus, ela é plena e atemporal. Ou seja, nós vamos ler a Bíblia e ela vai estar mais atualizada do que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã. Isso as pessoas já têm lido bastante nas redes sociais. Não é um chavão, é uma verdade. Então ela é escrita já aí, o cânon fechado há mais de 2000 anos, mas ela continua atual. E ela se renova, né? Eu não diria que ela se renova, eu diria que ela permanece atual. Ela não tem necessidade de renovação, porque ela não envelhece. Não envelhece. Né? Ela permanece atual. Mas você vai fazer uma leitura hoje com um pensamento, amanhã você vai ler, pode ser que abre mais o pensamento, pode ser que você consiga entender melhor uma passagem. Porque, vamos colocar assim, que o contexto, conforme a nossa necessidade, uma vez que nós estamos falando Bíblia, nós estamos falando ou remetendo à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, ela vai dar um impacto em nós. Então, funciona mais ou menos assim como o poder da música. Tem dia que você ouve uma música e você nem percebe que ela está sendo tocada. No outro dia você ouve ela e diz: essa música é maravilhosa, ela falou comigo, por causa do momento, por causa da circunstância. Então talvez hoje eu leia um salmo e ele não vai ser tão impactante na minha vida. Não que não vá ter algum poder de influência, mas se amanhã eu tiver dentro de uma condição que eu preciso daquele conteúdo, o impacto vai ser outro. Entendi. Tem alguém nos assistindo já? Vamos lá, temos aqui bastante gente nos assistindo. Temos a Ivone Francisco Pereira. Olha aí, Ivone. Um abraço, Ivone. Temos o Carlos Veiga, que está assistindo. O Carlos Veiga disse que vai fazer uma pergunta. Vai fazer, daqui a pouco vem pergunta aí. Tem também Deus tenha misericórdia de nós. Temos também o Anderson Couto, também está assistindo, falou que está assistindo de casa. Olha aí o Anderson, amanhã a gente vai se ver aí. Né? Tem também a Roseli Marques também, está... Minha mãe. Tá aí, ó. Olha aí, tá aí ela. Tem que estar, né? Tem que estar, né? Temos também a Cláudia Bissaco, abraço Cláudia. E também a Marisa Parmigiani. Olha aí, Marisa, grande abraço. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, Marisa, Deus abençoe. Vamos lá então, o pastor aqui também escreveu um livro, que quero mostrar para vocês aqui. Um livro, Gênesis, de Adão a Noé. Pode explicar um pouquinho para nós esse livro, pastor? O título, um novo olhar sobre Gênesis, de Adão a Noé, até porque Gênesis ele vai muito além, né, da história de Noé. O objetivo desse livro é abordar o propósito de Deus para com a humanidade desde a criação. Esse livro, apesar de falar um novo olhar, não quer dizer que existam novas interpretações ou alguma desvalorização aquilo que já se tem por comentários excelentes sobre o livro de Gênesis. Mas é abordagem. A abordagem é para o mais leigo nas Escrituras, para aquela pessoa que possa nunca ter aberto a Bíblia para ler, para ela ler o livro e entender o propósito de Deus desde a criação, o propósito de Deus para com a humanidade. Porque nesse livro está todo o começo.
Todo começo da vida está aqui. Desde a criação. Desde a criação. Desde e no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui você vai entender tudo que você não entende na Bíblia. Está aqui, ó, nesse livro. Quem quiser ainda, algumas edições, né? Tem alguma coisa? Temos algumas unidades Estamos ainda. Entre em contato que a gente vai providenciar esse livro. Então, Ele tem, eu coloco o texto bíblico para a pessoa se localizar e a gente explana conforme o Espírito de Deus nos orientou. vamos lá então, vamos passar umas fotinhas aqui antes de nós começarmos as perguntas. Vamos falar um pouco aqui. Aqui é a base de tudo? Essa é a base. Essa é a base. A família em si já é a base. A família no Evangelho é uma família na base. Então, meu filho, minha filha, aprendendo de Cristo, nós os discipulamos, porque eu como pastor, se eu não fizer isso, e não o faço por isso, mas se eu não fizer isso, eu estou na função errada. Eu estou na vocação errada, porque antes de qualquer coisa, a minha casa é a minha primeira igreja. Se for falar de Noé, ele evangelizou a muitos, mas conseguiu resgatar apenas a família. E esse apenas não é minimizando a importância, esse apenas traz uma riqueza muito grande, porque se nós não ganharmos nenhuma alma para Jesus, mas ganharmos a nossa família, a nossa missão estará cumprida. Até porque hoje a família vem em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, Família? Família abaixo de Deus apenas. Baixo de Deus. Família, a Deus, família e igreja. Igreja. Tem mais alguma aí? Aqui, edição do livro, que a gente já falou do Esse livro. foi o dia do Clóvis. lançamento. Saudade do Clóvis. Clóvis, parceiro. E aqui? Aí o dia do batismo do meu filho. Qual é o sentimento? É o sentimento de... O batismo do seu filho, mas o batismo em si, todo ele. O batismo ele é o útero da igreja. O batismo continua dizendo que a igreja é fértil. Que a igreja, assim como a palavra de Deus, a igreja é uma instituição indestrutível. E ela transcende cultura, tradição, ela transcende épocas, ela transcende impérios, ela transcende o reino espiritual das trevas. A igreja ela é um organismo vivo. Ela não é apenas uma organização, um CNPJ. Ela é um organismo vivo. A igreja é de fato o corpo de Cristo. Né? E estar ali, claro, batizando meu filho, se eu tivesse que encerrar meu ministério, estaria já satisfeito. Vamos lá. E essa aqui? Qual a sensação de estar pregando, falando de Deus para o povo? Até eu sempre falo que, até se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu falo que sempre a igreja é um hospital. A pessoa entra lá doente e sai curado. Qual o sentimento de um pastor hoje falar de Deus para um povo que precisa ouvir a palavra, e quando Deus usa que Deus usa, a pessoa sai curada, a pessoa sai abençoada? Qual é o sentimento de um pastor hoje? Eu acho que esse é o objetivo. Todo mundo que trabalha por resultados. Independente da profissão, né, da área, todo mundo trabalha por resultados. E resultados na igreja são almas. São almas. Então eu concordo que a igreja é um hospital, mas não é só um hospital. A igreja é um hospital, a igreja é um reformatório, né? A igreja é uma clínica de recuperação, enfim, pessoas que querem mudar de vida, independente da mudança, em que aspecto seja essa mudança. E estar ali, exatamente nesse dia, a gente fez um evento na igreja, Homens Comprometidos com o Reino, que foi uma manhã e depois uma confraternização. Nós fizemos lá um entrever, um lanche, só para homens. Essa foi uma manhã só para homens. Levamos uma pessoa da saúde para falar de saúde masculina. Abordamos também esse aspecto, porque o homem, para se cuidar na saúde, é uma maravilha, né? Só quando está nas últimas, né? Então eu levei outro porque eu não sirvo de exemplo. Né? Então, e é um trabalho social, né? Seria um trabalho social. Sim, a igreja ela é parceira da administração pública. A igreja não é para trazer ônus à sociedade. A igreja é para fazer o que
exatamente o poder público não consegue. A gente sabe que há lugares tão difíceis do poder público entrar, mas esses lugares a igreja entra. Né? Então a igreja é para somar, é para melhorar a convivência na sociedade. Tem mais uma aí, Testo? É isso? Mais alguém aí online? Temos o Cassiano. O Cassiano está online com nós, está participando da nossa live. Cassiano, um abraço. Eu tenho que te pedir perdão, viu? O tema hoje vai ser perdão, mas eu prometi dar lá na sua casa, né? E não foi. Perdão, ó, viu? Hoje vai ser o tema perdão. Temos também a Carolina Zimmermann também, aí, está assistindo. Grande, Carolina, um abraço. Também a Cleciane Pilate. Cleciane, eu sempre disse, ó, você vai para casa e acompanha nós lá. Grande abraço. É isso então? Acho que vamos começar pelas perguntas, porque eu recebi várias. Passou de 10. Mas se não fosse falar todas, nós ia passar a noite aqui, Pois né? é. E o pessoal ia xingar nós aqui. Porque... Vamos lá então? Vamos começar? Vamos. A primeira então, como pedir perdão para Deus? A primeira coisa é nós sabermos ou identificarmos se pecamos contra Deus. Porque nós temos que pedir perdão a quem nós ofendemos. Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes o pecado ele é sempre interpessoal. Então, pessoas sempre pecam, na maioria das vezes, contra pessoas. E muitos acham que é suficiente pecar contra alguém e depois pedir perdão a Deus. Então isso não é correto. Eu não tenho que pedir perdão a Deus se eu pequei contra você. Eu tenho que me consertar com você. Se eu pedir perdão a Deus pelo que eu fiz com você, esse pedido ele é inválido. Ele não procede. Entendi. Então, agora, se eu pequei contra Deus, diretamente contra Ele, então eu tenho que pedir perdão a partir de um arrependimento. Eu tenho a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o versículo 3 diz assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o arrependimento, ele precede o perdão. Então, se eu pequei contra Deus, como pedir perdão a Deus? Através do arrependimento. Então, enquanto eu não me arrepender, não adianta eu pedir o perdão. O perdão ele é concedido a partir de um arrependimento. Então, no momento que eu estiver arrependido, eu posso chegar diante de Deus e conversar com Ele como um pai. E quando se arrepende, Deus perdoa? Deus perdoa, porque esse é o propósito maior do fato de o próprio Senhor Jesus ter vindo à terra morrer por nós. Se Deus não perdoasse o arrependido, vamos colocar assim que o Evangelho apresentaria um sacrifício nulo. Porque o perdão é uma reconciliação. Então, Provérbios capítulo 13, versículo 28, diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quando o arrependimento Deus perdoa, sim. Mas o que significa arrependimento? Então, esse texto de Provérbios 13, 28 nos mostra o que seria isso. O arrependido, ele vai confessar, ele vai admitir o erro e ele vai confessar esse erro. E a partir da confissão, ele vai deixar. Entendi. Ele não vai mais praticar, porque ele não tem prazer nisso. E é por isso que ele se arrepende. Né? Então, havendo essa confissão, essa predisposição em deixar, a pessoa está arrependida, sim. Quando há arrependimento, Deus perdoa plenamente. E uma pergunta: há um pecado que Deus não perdoa de jeito nenhum? Já era a próxima. Há essa pergunta também que é muito feita. É muito feita. Há um pecado que Deus não perdoa.
mas segundo a Bíblia Sagrada, né? Nós temos nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar a respeito disso, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos colocar assim que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não tem perdão, porque há uma situação que a Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus como nosso mediador, como nosso intercessor. Certo. E o Espírito Santo também como intercessor. Jesus e o Espírito Santo ele têm papéis muito semelhantes, muito iguais, no sentido de ser um interpelador dos homens diante de Deus. Então, se eu pecar contra o Pai, o Filho ele intercede por mim. Se eu pecar contra o Filho, o Espírito Santo intercede por mim. Mas se eu pecar contra o Espírito Santo, eu não tenho mais instâncias para recorrer. Porque ele é o único intercessor. Porque ele é o intercessor e Cristo também é intercessor. Mas Cristo intercede por mim diante do Pai, e o Espírito Santo intercede por mim diante do Filho. E quem intercede por mim diante do Espírito? Não há intercessão. Não tem mais como religar. Então por isso o Senhor Jesus disse, esse pecado, ele não tem perdão para esse tipo de pecado, até a eternidade. Mas... mesmo se arrependendo depois? Então, o que acontece? Quem chega a blasfemar contra o Espírito Santo está com o coração tão endurecido que ele não vai se arrepender. Ele chegou numa fase de uma cegueira tão grande, de uma frieza tão grande, que ele não vai chegar ao arrependimento. Essa pessoa ela não retrocede mais. Ela passou um limite até onde a pessoa é capaz de retroceder. Ela ultrapassou esse limite. Acontece outra coisa também. Há pessoas que têm medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Tem pessoa, eu sei de pessoas que chegaram a entrar em depressão por pensar que blasfemaram contra o Espírito Santo e não tem mais perdão, que estão condenados ao inferno. Mas é certo dizer, se alguém que ouvir um dia, estiver ouvindo, estiver nessa condição e chegar a ouvir um dia, entenda que se você está com esse medo, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você está quebrantado com relação a isso, é porque não houve a blasfêmia. Até porque depois você não vai ter esse sentimento, né? Não tem esse sentimento. Esse sentimento de culpa Exatamente. Você não vai ter mais. Esse é o ponto. Agora, em relação a pecado que Deus nunca perdoa, esse é o que a Bíblia diz. Mas eu posso dizer que Deus não perdoa qualquer pecado se não houver arrependimento. O pecado que não houver arrependimento, consequentemente não haverá o perdão. Entendi. E o que o perdão nos traz? Só benefícios. Só benefícios. O perdão nos traz só benefícios e nenhum prejuízo. Se a gente falar da perspectiva do ofensor, do que causou, o perdão para ele vai trazer uma nova chance. O poder da remissão, ele vai poder provar que ele pode amadurecer e não vai reincidir naquela prática. É apenas um aspecto. Na perspectiva do ofendido, vai libertar essa pessoa de sentimentos que corroem. Porque geralmente quem foi ofendido nutre mágoa, ira, desejo de vingança. Isso são toxinas. Esses tipos de emoções, sentimentos são toxinas, são tóxicos. E a pessoa que não consegue perdoar, o ofendido, ele começa a ficar intoxicado. Então, se ele consegue liberar o perdão para o ofendido, vai livrá-lo desses sentimentos que vão corroê-lo por dentro. Quantas vezes Deus perdoa? Deus perdoa tantas quantas houver arrependimento, sem exceção. Claro, falando da questão do perdão contra
a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Essa é uma exceção, até porque Deus não vai perdoar, porque não vai haver pedido de perdão, né? Então essa é a questão. Mas Deus perdoa todas as vezes em que houver arrependimento. Lembrando de Provérbios 13, 28, que arrependimento pressupõe confissão e abandono do erro. E se por acaso, essa não está aqui, mas é uma pergunta que veio agora, que às vezes a gente conversando, a gente ouve. Se você peca no mesmo erro, você vai lá, pede perdão, passa um tempo sem pecado, cometeu esse erro e você comete o mesmo erro, sempre o mesmo erro. É o pecado recorrente, né? É o pecado deliberado, é o pecado premeditado. Então, o que até não ia falar, mas vamos falar sobre a pornografia. Isso é o que mais gera. E tem muitas pessoas, que a pornografia é um vício. Além de ser uma promiscuidade, é um vício, é um pecado e que torna a pessoa dependente, né? Tanto que existem clínicas já hoje, clínicas cristãs para pessoas que querem perder a dependência da pornografia. Então, quando o pecado é recorrente, independente se é a pornografia ou qualquer outra prática, né? Tem pessoas que não conseguem parar de mentir, tem pessoas que não conseguem parar de beber, tem pessoas que não conseguem parar de furtar. Então, quando o pecado é recorrente, aí entra a questão do aspecto espiritual, que é a necessidade de uma libertação. Nessa ocasião, não é pedir o perdão e ser perdoado, porque não há um arrependimento. O arrependimento pressupõe confessar e deixar. Então, se não há um arrependimento, por mais que a pessoa esteja dizendo que está arrependida, Deus sabe que ela não está. Ela está apenas sentindo um remorso, um sentimento de culpa, mas não de arrependimento. Porque se ela tiver que fazer, ela vai ter prazer em fazer de novo. O arrependido não tem prazer no que fez. Então, aí é necessário um trabalho de libertação. É espiritual. Antes disso, não tem como a pessoa querer se arrepender. Ela vai praticar novamente, porque existe uma opressão, existe uma possessão, existe, enfim, uma influência maligna que vai levá-la novamente a isso. Ela precisa de libertação. Só libertação. Só libertação. Só jejum, oração. Vá a uma igreja, peça ajuda a um pastor, ele vai orientar, ele vai entrar num trabalho de libertação. Alguma pergunta? Temos pergunta. O Carlos mandou a pergunta, hein? Opa. Vamos lá. A pergunta dele é assim: a pergunta é: um suicida no momento fatídico, isto é, na hora da morte, ele se dá conta que está errado e pede perdão e morre, ele alcança o perdão? E ele deu até um exemplo: um depressivo que se suicida, ele alcança o perdão? Esse é um dos temas mais polêmicos da atualidade. Não há um consenso, não há um ponto pacífico com relação a esse tema. Há teólogos que estão defendendo perdão aos suicidas, perdão à questão do suicida por depressão. A questão eu entendo da seguinte forma: a Bíblia diz que não se pode tirar a vida, é um dos 10 mandamentos, e isso inclui a da própria pessoa, né? Então, o que se questiona é assim, mas quem suicida está numa situação tão terrível da vida que está sofrendo demais. Claro que no último instante da vida das pessoas, ninguém tem testemunho. A eternidade vai revelar muita coisa. Ninguém tem testemunho do último minuto de um suicida. O que se passou na mente, na alma, se houve arrependimento, se não houve. Enfim, esse trabalho só Deus vai poder mostrar um dia, né? Não vamos julgar ninguém, mas o que eu pondero, que eu não posso dizer que um suicida vai ser perdoado, porque eu não sei as condições. Os últimos momentos. Os últimos momentos. A questão é o que eu mais pondero, o que o levou até aquele momento, porque Cristo é suficiente.
A palavra de Deus é suficiente para libertar essa pessoa em qualquer grau, em qualquer nível de depressão e de desespero. A depressão hoje, o que é? Uma doença? Doença. Uma doença? Ela é uma doença que pode redundar numa opressão espiritual, porque o deprimido geralmente ele tem algumas debilidades, umas dificuldades com o seu emocional, controlar o pensamento, controlar as emoções. Então se abrem brechas onde o inimigo pode passar a prevalecer. Então é importante que o depressivo e o deprimido estejam na igreja, sendo também cobertos espiritualmente. E agora, para juntar, vem a ansiedade também, né? Ansiedade também. Ansiedade com níveis, né? Tudo tem os seus níveis. Enfim, crise de ansiedade, a pandemia potencializou isso, né? Mas também tudo se cura. Tudo se recupera. Graças a Deus a ciência está muito avançada, né? Mas a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então há solução, há saída. Não há necessidade de ninguém tirar a vida, não há necessidade de ninguém de se desesperar. E numa crise de ansiedade, respira, porque ela dura minutos. Mais alguma pergunta aí? Não, tem o pessoal aqui que tá... A Roseli diz que muito interessante esse comentário acerca da blasfêmia, o coração endurecido. Tem também o Sérgio Alves, está nos assistindo também. O Cristiano Cristóvão e a Ediane Silveira também, todos na escuta do nosso programa. Abraço a todos. Vamos lá. O que acontece se não houver perdão? Há salvação? No aspecto da salvação, não. No aspecto da salvação, não há salvação quando não há perdão, porque não houve arrependimento. A eternidade, ela estava, a partir do pecado, ela estava impedida para toda a humanidade. E foi exatamente por isso que Jesus veio à terra, morrer na cruz do Calvário, para o caminho que estava impedido para chegarmos a Deus ser aberto. Então Cristo abriu um novo e vivo caminho. Por isso ele é o único mediador. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Olha o que ele disse: ele não disse vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque ele está ali. Ele é o mediador. Então ele leva a pessoa até o Pai, mas ninguém vai até Deus se não passar pelo crivo de Cristo. Então, quando a gente fala, olha, aceita o Evangelho, aceita Cristo, em outras palavras, porque é uma expressão errada, dizer para aceitar a Cristo, sendo que nós é que temos que ser aceitos. É verdade. Porque nós é que vamos entrar na casa dele. Eu aceito entrar na tua casa. Não, é você que tem que me aceitar que eu entre na tua casa. Então, mas quando nós falamos assim, a gente está dizendo em outros termos, se arrependa dos seus pecados. Mude a rota. Quando você erra ali com o GPS, ele vai dizer assim, recalculando rota. Então Cristo veio para recalcular nossa rota, porque arrependimento é isso, é mudança de trajeto, é mudança de rota, né? Então, se não houver essa mudança de rota, porque essa mudança, essa decisão é exclusiva do homem, Deus não vai interferir. A palavra de Deus são a sinalização do trânsito. A Bíblia Sagrada é para nós estarmos sempre no caminho. Então vai haver sinalizações. E às vezes vai haver aquelas bifurcações. Há dois caminhos. E eu é que tenho que decidir por qual caminho seguir. Se eu não me arrepender, então nesse caso, obviamente, não há perdão. Se não há perdão, não há salvação. E o Espírito Santo, ele trabalha todo o tempo, né? Nós ali para tentar para mostrar essa falta de arrependimento. O único que é capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ele vai fazer exatamente isso. Ele não vai acusar, porque o acusador é o diabo, não é o Espírito Santo. Fiz tal coisa, o Espírito Santo me acusou. Às vezes, se usa a expressão, o Espírito Santo não é acusador, ele é consolador. Então, o objetivo dele é convencer o homem do pecado, usando as Escrituras. Uma pessoa jamais vai conseguir se arrepender de algum pecado e chegar ao ponto de ser convencido pelo Espírito Santo se não for pelo caminho das Escrituras. Por isso a leitura bíblica é essencial. Por isso
os conselhos bíblicos é para que nós meditemos nela de dia e de noite. E como a gente chama a atenção do Espírito Santo? Como a gente pode fazer para chamar a atenção do Espírito Santo? Não sei se há meio de chamar a atenção do Espírito Santo. Nós somos tão dependentes dele que nem fé nós temos se não for dado por ele. Porque a fé é um dom do Espírito Santo. Então eu nem consigo crer nele se ele não me der essa fé. Eu sou tão dependente do Espírito Santo que, na verdade, é ele que vai chamar a minha atenção. Eu não tenho esse papel preponderante, eu não sou protagonista nesse negócio. O pecador, ele é dependente. E eu tenho uma pergunta. A gente sabe que tem muita gente que não aceita perdão. Você vai pedir perdão para uma pessoa e essa pessoa não aceita. O que você tem que fazer em relação a isso? Se você pede perdão para a pessoa e essa pessoa não aceita. E essa pessoa que não aceita, o que pode acarretar? Ela não aceitar o perdão de alguém. Então, geralmente na questão de uma ofensa, o mais prejudicado é o ofendido. Porque vai produzir nele sentimentos, como eu já comentei, que são tóxicos. Então o ofendido, ele vai ficar magoado, amargurado, irado, vingativo. E essas emoções vão interferir no emocional de forma a redundar também consequências até físicas. Há pessoas que estão enfermas hoje, fisicamente, porque estão, na verdade, doentes emocionalmente. Vai no médico, faz exame, não acha nada. Mas a pessoa vive com dor. Ela sente a dor e o doutor diz, olha, você não tem nada. E a pessoa, não estou dizendo que é todos os casos, mas em muitos casos que a pessoa tem dor e não se identifica através de uma ressonância, de uma tomografia, é porque é psicossomática. Então, quando a pessoa pede o perdão e o outro não aceita, essa pessoa que pediu perdão, ela fez a parte que lhe cabia. Tudo que o que ofendeu pode fazer é pedir perdão. É o que está ao alcance dele. Já é uma atitude nobre, porque muitas pessoas sequer pedem perdão. Então, se o ofendido não liberar o perdão, ela vai ficar com naquela situação deplorável emocionalmente. E isso vai comprometer. Ninguém doente emocionalmente produz na empresa, se dá bem no trabalho, se liga com Deus espiritualmente, porque a Bíblia diz que se eu não conseguir amar o meu irmão que eu vejo, eu não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo. Até porque você fica com aquela angústia, você fica com aquele sentimento ruim, né? Você fica refém. Não dorme. Você fica refém, vai perder o sono, vai perder o apetite, não é? Porque é como se a pessoa amarrasse um peso e se lançasse no mar. Ela precisa que esse peso seja tirado. E esse peso é a liberação do perdão. Não perdoar é pecado? Não perdoar é pecado, de fato. Claro, o que acontece? Há textos bíblicos, e eu faço menção deles, para que haja uma explicação melhor dessa minha resposta tão direta, né? Porque perdoar é mandamento. Perdoar é imperativo. Assim como amar. Amar não é dom. Não sei se vocês já ouviram a pessoa dizer, aquele fulano tem o dom do amor. Amor não é dom. Se amor fosse dom, eu poderia dizer assim, eu não amo porque Deus não me deu o dom. Eu teria esse argumento, teria esse álibi. O perdão, da mesma forma, é uma virtude que a pessoa adquire por uma ordem. Então, na vida, a gente aprende a exercitar o perdão. Quando a gente precisa perdoar algo mais sério, a gente chegou nesse ponto, é porque a vida nos ensinou a chegar até ali. Desde criança a gente tem que perdoar. E como criança a gente perdoa com facilidade. A gente briga com o coleguinha, a gente briga com o irmãozinho, e em 10 minutos estão juntos de novo brincando. E a vida vai nos ensinando a perdoar no contexto familiar, os mais próximos, a sociedade. Então quando a gente chega ao ponto de ter que perdoar algo mais sério, é porque a gente tem essa capacidade. Então eu faço menção de Efésios 4:32, que diz assim, olha, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Um exemplo está Jesus quando na cruz do Calvário perdoou, né? Colossenses 3,13 fala sobre isso. Veja bem, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. Então, isso aqui é imperativo. Eu preciso perdoar porque Deus me perdoou. Em Cristo. Eu preciso perdoar porque Jesus me perdoou. E quando Jesus me perdoou, sequer eu era amigo dele. Jesus morreu por mim, me perdoou dos meus pecados, enquanto eu ainda era inimigo, ainda estava no pecado. Porque perdoar, a gente não tem que esperar o mérito do ofensor. Eu tenho que perdoar sem que haja mérito nele. Eu tenho que ter a capacidade, na verdade, de perdoar antes que ele me peça perdão. Entendi. É assim, isso é uma virtude. Então, nós temos que fazer ao máximo que Cristo resplandeça em nós. Em tudo. Então, se eu não guardo a sua palavra, eu não posso dizer que eu o amo. Então, é pecado. Claro que é pecado. Eu estarei negligenciando o imperativo bíblico. E o que é perdoar alguém? O que é perdoar? O perdão, ele é tão nobre, que ele chega a ser um superlativo. Porque a palavra perdoar vem do latim. Perdonare. E no latim, esse prefixo per, ele indica totalidade, plenitude. Então, pleno, totalmente. Donare, dar, entregar. Então, perdoar nesse sentido é você dar totalmente. Liberar totalmente a pessoa. Você vai entregar. No Aurélio, a gente vai pegar, vai estar lá alguns significados. É absolver. É desculpar, ou seja, desculpar, tirar a culpa. Enfim, vai ter outros sinônimos, mas o perdoar é acima de tudo isso que a gente possa entender, porque quando a gente perdoa uma pessoa, a gente vai dar uma nova chance para ela, a gente vai permitir que ela se redima, porque aquela pessoa, a gente tem que entender, ela não se resume só ao ocorrido, aquela pessoa não é só aquilo daquele momento, mas a gente enclausura ela naquele momento, a gente acha que ela é exatamente aquilo. É verdade. Mas a vida dela não se resume a isso. Ela teve um momento de fraqueza, ela errou, ela se equivocou. Mas perdoar é eu entender que tal como ela eu sou. E por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar por causa do sentimento humanista que a gente tem, chamado egoísmo. Porque a gente não tem visto, e a gente tem sido alimentado, a gente não tem visto... muitas vezes até na pregação do Evangelho, um altruísmo maior, uma generosidade maior. A gente tem visto pregações humanistas, antropocêntricas, tudo voltado para o homem, voltado para o eu. Se a gente vai para a psicologia, a gente vai ver que você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que... E essa valorização do eu é tóxica. Porque o Evangelho é assim, ame o teu próximo como Jesus te amou. O Evangelho é assim, busque o proveito do teu próximo e não o teu. Porque o ser humano ele se satisfaz quando ele faz para o outro, não quando ele faz para si. Porque quando ele faz para o outro, ele está plantando. Então ele também receberá. E isso satisfará mais do que ele fizesse para si mesmo. Vou dar um exemplo bem atual. O Sextou com Deus ganhou essa câmera fotográfica. Um presentão. Qual foi o sentimento? Alegria, muita alegria, um sentimento assim. Foi difícil até. Como é que eu vou te explicar isso? É surpreendente. Surpreendente. Mas eu não esperava. Mas você podia se programar, você podia economizar um dinheiro e comprá-la algum dia. E comprá-la. Traria a mesma satisfação? Acho que não. Não traz. Porque eu vejo que isso está dando resultado. Entendeu?
Exatamente pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias. É bom a gente conquistar o que é nosso, mas quando a gente ganha, a satisfação é infinitamente maior. É a mesma coisa que você receber um perdão. Exatamente. Né? Então a satisfação é exatamente de fazer para o outro. E é por isso que é difícil perdoar. Quando a gente não perdoa, a gente está olhando para nós. Quando a gente perdoa, a gente está olhando para o outro. A gente está fazendo o que o Evangelho manda. Olhe para o teu próximo, não olhe para você. Enquanto você olhar pelo teu próximo, alguém estará olhando por você. Tem uma perguntinha aqui que chegou pela live. A Cleciane Pilate pergunta assim: perdoar significa esquecer a mágoa? Não. Perdoar significa que a pessoa ela tem uma virtude tão nobre na vida que ela vai se lembrar do ocorrido e não vai sentir mágoa. Ela é maior do que isso. É até importante que não esqueça o que aconteceu. Porque isso é que amadurece a pessoa. Ela vai olhar para trás para aquela lição e vai dizer: isso já aconteceu comigo e eu superei. Isso vai trazer para ela um sentimento assim, muito elevado, que vai mostrar para ela que ela é tão capaz, que se libertou de uma situação. Mas perdoar não é esquecer, porque uma ofensa dificilmente se esquece, mas é a capacidade de superar, mesmo lembrando. E isso só pelo Espírito Santo de Deus. Essa capacidade é o Espírito Santo que vai dar. E é para isso que Ele está aqui na terra. Ele está aqui para nos capacitar exatamente nas nossas fraquezas. Quando a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, é exatamente em aspectos como esse. Porque nós somos, de natureza, incapazes de perdoar. Porque nós vamos querer sempre ter razão. Nós vamos querer sempre ter, até quando nos vingamos, nós queremos ser defendidos. Eu tive razão em fazer o que eu fiz porque eu fui ofendido, né? Então é o Espírito Santo que vai fazer a gente mudar o foco da nossa visão. Nós estamos olhando para o alvo errado. Se estamos olhando para o alvo que é Cristo, nós vamos ser trabalhados, transformados pelo poder do Evangelho. O Espírito Santo está aqui na terra, no meio da igreja, para exatamente capacitar o ser humano nessas práticas. Aí tem uma pergunta agora que essa vai mexer com bastante gente. O que fazer para conseguir perdoar? Já demos algumas pinceladas, né? Já demos algumas pinceladas, porque tem que começar pela busca de quem vai capacitar a isso. Mas isso não se restringe apenas também a todo o esforço do Espírito Santo. Também tem a nossa parte, a parte que nos cabe. Nós vamos estar pedindo capacitação a Ele, nós vamos estar pedindo orientação espiritual, conselhos, né? Porque o perdão é uma escolha. E em toda escolha, Deus nunca influenciará. Isso é o chamado de livre-arbítrio. Ele só vai nos dar as opções. Ele vai mostrar que há caminhos, que eu não preciso nutrir aquele sentimento que eu estou nutrindo, que há uma forma, mas se eu quero ou não, essa escolha caberá a mim. Então o perdão é uma escolha, é uma ação inteligente, nobre, né? E o perdão, ele vai influenciar em mudanças na pessoa em 3 dimensões. Primeiro, na dimensão do afeto, porque vai haver uma superação do sentimento por meio da compaixão. Quando a gente perdoa, a gente está tendo compaixão do outro. Então a vingança se transforma em compaixão. Também no aspecto da cognição do ser humano, porque ele vai haver uma superação daquela condenação, porque ele errou contra mim, eu quero que ele pague. Então, essa superação da condenação por meio do respeito. Porque a gente sempre tem que pagar o mal com o bem. E se eu fui desrespeitado, eu não posso desrespeitar. Então, se eu tenho integridade, se eu tenho caráter, eu vou sempre respeitar, mesmo a quem me ofendeu. E também no aspecto, na dimensão do comportamento, porque vai haver uma superação da tendência à vingança por meio da sensatez. Vai haver um equilíbrio em mim que eu vou agir com bom senso. A vingança nunca é fruto do bom senso, né? Então, conseguir perdoar com sinceridade, porque existe o pseudo-perdão.
Existe o pseudo-perdão. E quando é que ele acontece? Quando o suposto perdoador, ele vai exercer um poder de influência sobre o suposto perdoado. Talvez com um ar de superioridade emocional, psicológica, vai fazer daquele que precisa do perdão um refém da situação. Então, isso não é válido. Mas para conseguir perdoar com sinceridade, é necessário, além de pedir capacidade em oração, e aprender com Jesus, que ele é manso e humilde de coração. Ele disse em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quer aprender a perdoar, aprenda com o mestre. Ele é o nosso modelo. Então, além disso, a pessoa precisa passar por 4 fases. 4 fases. 4 fases. Isso é trabalhado emocionalmente, é trabalhado psicologicamente. E a pessoa ela precisa se encontrar nisso para poder administrar. Porque há um misto de emoções numa pessoa que é ofendida, né? Então a primeira fase é a fase da descoberta. Nessa fase a pessoa vai passar pela confrontação da raiva, porque ela ira, ela precisa confrontar isso. Eu estou irado, o que eu faço com isso, né? E a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Até porque na hora da ira acontecem muitas coisas, né? Muitas coisas e geralmente não boas. Que depois, para se arrepender, aí o ofendido muitas vezes vai passar também a ser um ofensor. Então nessa fase da descoberta ele vai ter que confrontar a raiva, vai ter que admitir a vergonha, porque às vezes foi um constrangimento em público, vai ter que trabalhar isso também. Às vezes é um ambiente que a pessoa vai voltar a conviver. Tem que ter isso em mente, vai ter que enfrentar essas coisas, né? Então a pessoa vai, na fase da descoberta, ela sente aquilo que nós estamos falando a respeito do que é tóxico, vai sentir as suas energias sendo consumidas pela mágoa. Ela está bem e vem aquele pensamento de novo, aquela mágoa terrível, a pessoa deixa de comer, ela interrompe uma refeição, ela perde o sono, né? E nessa fase a pessoa fica ruminando a ofensa. Ela fica guardando e ruminando a ofensa. Até o dia que ela diz, não aguento mais, vou explodir. Exatamente. É uma opção. Será apresentada uma outra opção para ela, se ela buscar na fonte certa, né? E a segunda fase é a fase da decisão. Nessa fase, então, já que ela entendeu todo aquele sentimento, ela está confrontando a ira, está naquela situação toda de conseguir administrar esse misto de emoções negativas. Então vem a fase da decisão. Então ela vai pensar em alguma estratégia para lidar com essa ofensa, para lidar com essas dores de uma forma melhor, para lidar com isso. Ela vai considerar o perdão como uma opção. Uma vez que os outros meios, talvez que ela já possa estar buscando, não estão sendo eficazes. Ela vai pensar, ela pode chegar a esse ponto. Se eu perdoar, eu serei liberto, né? Então, ela nessa fase da decisão, ela vai se comprometer em perdoar. E isso pode não ser da noite para o dia. Eu vou me comprometer em perdoar, mas hoje eu ainda não consigo. Ainda não sou capaz de perdoar. Mas ela vai buscar, então, agora essa capacitação. Entra na terceira fase, a fase do trabalho. Ela vai começar a trabalhar essa possibilidade de perdoar. Então, o ofendido, ele vai se esforçar para ver o ofensor de uma maneira mais contextualizada, mais ampla. Ou seja, aquilo que nós comentamos, o ofensor não é só aquilo. O ofensor, ele também tem virtudes, tem qualidades. Então, daqui a pouco, o momento contribuiu para que houvesse aquele conflito, mas e fora, né, daquela situação. Então a pessoa vai trabalhar isso, vai ver a pessoa como ela convive, como ela é com a família, como é que ela vive em sociedade. Ela não se restringe àquele momento apenas da ofensa. E então ela vai, quando ela começa a pensar assim, ela consegue a gerar nela um sentimento de empatia. Ela consegue ser um pouquinho mais empático ao que o ofendeu, e a partir disso ela consegue aceitar melhor a dor e esses sentimentos. E por fim, ela vai entrar na fase dos resultados. Depois da fase do trabalho, vem a fase dos resultados, que ela percebe que ela também já precisou e ainda vai precisar de um perdão. O que aquele ofensor está passando,
Esse papel pode virar. Ela um dia pode virar a ofensora e ela vai querer o perdão. Ela vai precisar. Quem que não erra, não é verdade? Então, ela vai reconhecer que a vida não se limita a isso. A vida não se restringe a isso. O adulto se torna tão infantil que ele vai dar indiretas nas redes sociais. Verdade. É a primeira coisa, né? Por conta de conflitos. É uma infantilização sem precedentes. Né? Mas a vida não se limita a isso, né? A vida não é virtual, a vida continua ainda sendo física, né? Tete a tete, em relacionamentos interpessoais. Enfim, e por fim, ela se conscientiza do quão negativos são todos esses pensamentos quando se retém o perdão, quando não se libera o perdão. Então, são fases que a pessoa precisa passar, é como se ela fosse se adultizar novamente, amadurecer novamente, porque isso realmente é coisa para gente forte. Perdoar é para gente forte. E por que o perdão cura? O perdão cura porque a falta dele traz enfermidade. A falta do perdão traz enfermidade. Como eu já disse, a enfermidade ela pode ser psicossomática. Sentimentos ruins por muito tempo dentro de alguém vai refletir muitas vezes no corpo físico, vai refletir no desempenho da pessoa, no psicológico. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Há pesquisas, há artigos, há teses com relação a isso. Então o perdão cura porque a falta dele traz enfermidade. Causa enfermidade. Tem uma colocação aqui do Anderson Dapper aqui na nossa live, ele diz assim: só Deus perdoa, nós seres humanos apenas temos compaixão pelo próximo. Isso é uma visão dele. Nós estamos aqui falando de Bíblia e a Bíblia diz que perdão, nós somos capazes de perdoar. Deus perdoa o pecado cometido contra ele, como nós falamos no início da live. Se eu pecar contra o meu irmão, eu não tenho que pedir perdão para Deus. Vamos colocar Deus como pai de família. Você é meu irmão e nós temos um pai dentro da nossa casa. Eu peco contra você e peço perdão para o meu pai. Não tem lógica. Não tem lógica, né? Se a briga foi entre nós dois, né? Exatamente. Então, biblicamente, sim, nós temos o poder e o dever de perdoar. Na vida cristã, vamos falar um pouco de cristã. Até as horas estão passando já, tá quase lá. O papo tá tão bom, cara, tão bom que... E o pessoal tá participando, o pessoal tá gostando. Acho que vamos estender até a meia-noite hoje, eu acho. Respeitamos as opiniões, respeitamos as ideias, mas a nossa base de fé e regra é a Bíblia. Vamos falar um pouquinho da parte cristã agora, voltado para dentro da igreja. Entre brigas de cristãos, discussões dentro das igrejas. E tem, né? E tem. Mas o irmão vai lá, discute com o irmão, discute com a irmã e ainda continua lá. Continua cooperando, continua... O que isso ocasiona dentro da igreja? Primeiro a gente precisa entender que a Bíblia chama a igreja, um dos títulos bíblicos para a igreja é família de Cristo. E como em toda família, há divergências, há desentendimentos, vai haver alguma animosidade, né? Normal, em toda família. Mas a gente sabe que a família cresce com isso. Cresce. Né? Quando há bom senso, quando há humildade, aprendei de mim que sou manso e humilde. Se eu não concordo com você, porque eu tenho uma opinião e eu posso estar com a opinião errada, né? Então eu estou errando duas vezes. Porque eu tenho que ser humilde para entender que eu não estarei sempre com a razão. Eu posso errar. E também se criou uma visão equivocada de que se acham que a igreja ela é perfeita. A igreja tem muito mais problemas que a gente imagina, né? Eu coloco em um ambiente de 4 paredes pessoas das mais diversas opiniões. Ainda numa família, todo mundo no mesmo DNA, debaixo da mesma educação, da mesma instrução de pai e mãe. Na igreja é uma união de pessoas que vieram de culturas diferentes, de tradições diferentes, de criações diferentes, status
diferentes, e essas pessoas vão conviver. A gente vê esses programas promíscuos, a gente sabe que existem esses programas promíscuos que colocam pessoas confinadas por alguns dias dentro de uma casa, e aquilo vira em das coisas mais baixas e imorais possíveis. A igreja coloca pessoas assim para conviver dentro dela, e ela está em pé há milênios. Há 2000 anos a igreja consegue, pelo poder do Espírito Santo, trabalhar. Ela tem essa habilidade, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão ali sejam perfeitas. Há pessoas que são transformadas da noite para o dia. Há pessoas que levam 20 anos para ser transformada, porque a Bíblia diz que é na medida da fé de cada um. Conforme eu vou abrindo o meu coração, como que acontece? A transformação na minha vida, a ação de Deus na minha vida se dá na velocidade dos meus passos. Então, se eu permitir o quanto antes Ele trabalhar e me transformar, isso vai acontecer. Se eu estou ali ouvindo a palavra, retendo, endurecendo o meu coração, retendo algumas coisas, não aceitando outras, mas estou ali, isso vai se dar com muito mais lentidão. E isso vai trazer consequências. Porque até que a igreja esteja unânime, né, porque há fatores importantíssimos para a igreja. Ela tem que ser unida, unânime, porque às vezes a igreja está reunida, mas não está unida. Isso aí. Um culto é uma reunião, mas essa reunião pode não haver união, né? Então tem que haver a unidade e a unanimidade. Para chegar nesse ponto, as pessoas precisam ser trabalhadas. Então, quando há conflitos, há necessidade de que haja maturidade de um dos lados, pelo menos. Se um dos lados for maduro, o conflito vai se encerrar. Mesmo o lado certo pede perdão para o lado errado que não quer admitir. Então, se qualquer conflito, seja dentro da igreja, na família, em qualquer lugar, se um dos lados for maduro e sensato, o conflito vai durar pouco. E só Deus, né? Só o Espírito Santo. Só Deus, essa maturidade é Deus que dá. Mais alguma pergunta aí? Tem muita gente participando aqui. Tem uma mensagem aqui do Matheus Correia, que diz que o pastor Ade era um grande mentor e alegria de ser seu amigo. Matheus Correia, um jovem exemplo de crente, exemplo de servo de Deus, um pregador do Evangelho, um amigo. A Brasileia Trindade diz que são tudo verdade, que são sábias palavras. O Anderson Couto diz: uau, que grande palavra. Ele também manda aqui uma perguntinha. Ele diz: e o perdão de quem sofre com agressão? A agressão, ela tem vários aspectos, né? É a agressão física, é a agressão verbal, é a agressão muitas vezes subjetiva, né? Por exemplo, uma traição é uma agressão, né? Então, independente da agressão, a pessoa ela tem que ser capaz de perdoar. Ela precisa alcançar. Mas é uma teoria, é fácil. Não. Quem vos fala com propriedade de perdoar o agressor, né? Nós já fomos agredidos pelo Evangelho, né? Fisicamente, verbalmente, e Deus nos capacita a perdoar, né? Deus nos capacita, porque a gente não olha para a pessoa porque a pessoa é falha, a gente olha para a alma dela pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário, e ela tem o mesmo preço que eu tenho. Mais alguma pergunta? Quanto é isso? Vamos falar um pouquinho então, já que estamos encerrando a live, né? Passou voando que a gente nem percebeu. Vamos falar um pouquinho da igreja, pastor. Amém. Da igreja. Amém. Quais os dias de culto? Nós temos 3 dias de culto, 2 dias na semana e no domingo. Então, na terça-feira, a terça-feira nossa ela é dedicada ao estudo bíblico, ao estudo da palavra de Deus, das 19h30 às 20h30. É 1 hora apenas de estudo bíblico, né? E na quinta-feira é voltado à oração, é dirigido pelas mulheres da igreja, o círculo de oração, porque uma das instituições que dignifica e dá nobreza às mulheres é a igreja, é o cristianismo, que coloca a mulher no lugar de valor, de honra que ela possui, e elas não precisam forçar nada, elas não precisam fazer movimento nenhum, elas só precisam ser o que elas são. Então, na quinta-feira,
aberto ao público, alguém que precisa de oração, alguém que precisa de um conselho, de uma palavra, nós estamos ali também, das 19h30 às 20h30. E aos domingos, das 18 às 19h30 também, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Onde fica a igreja, pastor? Fica na Avenida Presidente Vargas, 687. Então é na Rua da FISUL. A Rua da FISUL ela não tem saída, ela termina na escada da Maria Fumaça e é exatamente lá. Alguém que vai até a escada Maria Fumaça, à esquerda já identifica, já tem a nossa placa, tem um pátio ali, tem estacionamento, pode entrar com o veículo e deixar no estacionamento que tem cuidadores. Algum recado para nossos ouvintes aí, pastor? Que Deus possa ter falado aos corações pela palavra dele, porque ela é a fonte para todas as necessidades, para suprir todas as necessidades. Busquem em Deus capacitações, busquem em Deus um renovo para os ânimos, para a fé, para a alegria da vida. Jesus é vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então não se desespere, tem solução. Não tire a sua vida, Jesus pode transformar, e que o Senhor Deus possa entrar nas casas, nas famílias, e temos orado pelas famílias que têm sido atacadas por todos os lados nesses últimos dias. Então, a sua família tem problemas, você não se sinta exclusivo e único, todas as famílias têm, mas lute por ela. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute para conseguir perdoar o filho, lute para conseguir perdoar o pai, lute para conseguir perdoar o irmão e viver em comunhão. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um, e a igreja está aberta para ser bênção na vida de todos. Se alguém quiser conversar com o pastor, pode entrar em contato comigo, passa o telefone, passa o contato, ou a gente pode encaminhar até a igreja, né, pastor? Pode encaminhar. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que precisar conversar, fazer uma visita, o senhor está fazendo direito. Precisar de uma visita em casa, uma oração, um conselho, quer conhecer a igreja, bem à vontade. Então tem meu contato, o irmão Anaelto tem a liberdade para repassar. E temos trabalhos, temos o livro que auxilia também, né, quem gosta de ler. Enfim, temos um canal no YouTube para quem quer ouvir estudos sobre os mais variados temas. Graças a Deus o Senhor tem dado recursos para as pessoas. E a gente tem que aproveitar, né? Sabe, o Brasil ainda a gente consegue ter esse poder. Vamos falar em poder, né? De falar de Deus. Tem alguns países que não pode mais, é proibido, né? É proibido. E muitas vezes a gente não fala, porque a gente não está falando de religião, a gente está falando de Deus, né? De Deus, óbvio. E Deus, praticamente, Deus que operava lá no passado, ele opera no presente, é o mesmo Deus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, gente, eu só quero agradecer mais uma vez de coração a cada um de vocês, a cada pergunta que foi colocado para mim, mandado pelo meu WhatsApp, as conversas. Meu muito obrigado mesmo. Você que está nos assistindo, que faz parte disso. Eu não estou aqui para me exibir, não. Quando eu montei isso aqui é para ajudar todos nós, né? Porque nós precisamos ouvir de Deus. Então, pastor, meu muito obrigado mais uma vez. Você vai voltar, tem uns temas muito bons para a gente falar, temas de salvação, como você pode ser salvo. Então, é um tema que está chamando a atenção aí. Primeiro, eu quis o perdão para depois a salvação. Não existe salvação sem perdão, né? Isso aí. Então, o próximo a gente vai estar. Se você puder cooperar com nós aí, seja bem-vindo. A gente vai se falando. Meu muito obrigado mesmo. Quero deixar aqui uma lembrancinha do Sextou com Deus. Muito obrigado. Muito bom. Para lembrar de nós aí. Então tá, gente. Meu muito obrigado. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe.